A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com o guitarrista sergipano Igor Brasil. Ele está lançando o seu primeiro álbum solo, Dialeto Sonoro. Um papo sobre sua trajetória musical, passando pelos grupos Alma Jane e Eco Afrobeat, as participações especiais e suas referências musicais na guitarra e no violão brasileiro. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje nós vamos conversar com o guitarrista, violonista Igor Brasil, cantor, compositor. Ele faz tudo, tocou em várias bandas, esteve com a gente na Hora do Rango muito tempo, né? Com duas bandas, Alma Jane e também com o Eco Afrobeat há muito tempo. Já é sócio da Rádio Brasil Atual, a gente está muito feliz em recebê-lo. Mas, ô Igor, antes de você falar desse trabalho solo, que é o primeiro, e eu dou vivas aqui, é o primeiro trabalho solo, que é muito legal, né? Um músico que toca com várias bandas, mas uma hora vai tocar o seu trabalho instrumental, a sua produção solo, que é muito legal, né? Poder lançar. E antes de você falar do Dialeto Sonoro que você está lançando, eu queria que você fizesse uma reflexão aqui com a gente desses tempos de pandemia, né? Desde março do ano passado, a gente entrou nessa situação dramática, né? Os músicos, né? E o mundo, né? A gente parece que ele está falando só da gente, mas o mundo entrou nessa dificuldade aí, isolamento, mas o músico sentiu muito, ainda mais você que toca com banda, você é um cara que faz gigs aí por aí, né? Toca. Sim. E aí parou tudo, né, meu amigo? Parou tudo e não sei como foi para você. Eu queria que você fizesse um relato, uma reflexão sobre esse tempo todo que a gente ainda está passando, aguardando o ano que vem para poder fazer ao vivo, inclusive, o show desse disco, né? Fazer um projeto ao vivo que a gente está aguardando. Então, bem-vindo aqui, Igor Brasil, mais uma vez, você é muito querido. E agora vamos falar um pouquinho desse momento, o que você fez. Parece que você até retornou para sua terra, para Aracaju, fui para minha terra natal. Conta aí como é que foi tudo, do lado pessoal também, né? Porque o negócio da saúde, a gente ficou, todo mundo ficou... Ficamos assustados, né? Todo mundo ficou assustado, né? Quem não ficou? Primeiramente, meu querido, obrigado novamente por disponibilizar o espaço para a música brasileira você e para música de qualidade, muito. né? Para quem faz música com o coração. Enfim, esse momento de pandemia foi um momento muito difícil para todo mundo, mas especialmente para os músicos, né? Simplesmente a nossa profissão ela acabou em 2 semanas. Eu lembro que eu toquei num sábado, devia ser 15 ou 13 de março, e estava com a agenda do semestre cheia, né? Cheio de shows. E daí na segunda foi o lockdown e de repente no fim da semana caíram todos os shows do mês, né? E na semana seguinte caíram todos os shows do semestre, foi tudo desmarcado. E você estava fazendo com quem na época? Você estava tocando com quem na época? Eu estava tocando com o Amar e Mudar as Coisas Tributo, que é um projeto em homenagem ao Belchior, junto com a Karina Burr, com a Marisa Hort, com a Tassiana Barros. Legal demais. Estava tocando com o Alma Jane, com o Eco Afrobeat, e Marco Villani, que é um artista baiano. Como eu falei no começo, toca em vários. Quando o mundo existia e a gente podia tocar por aí, eu gosto muito da performance e sempre fiz a questão de tocar com o máximo de artistas que eu admiro, assim, né, o possível. E daí, né, a coisa simplesmente, Colibri, foi um choque que a gente não sabia muito o que esperar e acabou de uma hora para outra mesmo. E daí a gente ficou desempregado, né? E sem uma perspectiva de saber quando as coisas iriam voltar ao normal, né? Tudo muito incerto, então foi um período complicado. Eu ainda fiquei 4 meses aqui em São Paulo, né? Depois do início da pandemia, mas aí eu resolvi voltar para minha terra natal, que é Aracaju, passar uns tempos lá e acabei ficando quase 1 ano e meio lá, né? Acabei de retornar a São Paulo faz 1 mês. Você fez um movimento, um pouco né, dessa Igor? volta. Você fez um movimento, Igor, que a gente detectou aqui nessas tantas entrevistas de março do ano passado, mais de 400, né? Eu falo porque a gente ouviu muita gente. E a gente também detectou isso aqui. Muitos voltaram à terra de origem, né? Como esse movimento, esse êxodo urbano que você fez, né? Voltou para sua terra. Muita gente teve esse movimento, por vários motivos. Primeiro, para ajudar a família, para estar próximo da família, isso é importante.
E primeiro Sim. porque não estava aguentando São Paulo, isolamento, né? As coisas todas aqui são complicado também. Aí pôde pelo menos você está isolado, mas está junto com a família, podendo ajudar. Acho que é por aí, não sei o seu Exatamente. caso, Não, né? não é por aí, exatamente por aí. Tem uma questão mesmo assim física, porque São Paulo, eu amo São Paulo, uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade que tem um problema de espaço, né? A gente tem pouco espaço aqui na cidade, né? Mora em apartamentos pequenos, então o isolamento em São Paulo estava sendo muito difícil para mim, sabe? Ficar Imagina. dentro de casa, assim, com pouco espaço. E voltar para minha terra em Aracaju enfim, lá a cidade ela respira com mais facilidade e aí eu pude estar em contato com a natureza, estar em contato com a família e ainda assim manter um isolamento, então foi importante para minha sanidade mental, né? Ah. Tá num lugar mais amplo. E na praia Mas também, né, Igor? Vamos combinar. Nada contra o São Paulo, mas aqui, ali tem aquelas lá praias maravilhosas, né? exatamente, tem a praia de Atalaia pra gente É dar uma uma delícia, caminhada. delícia. Né? Então, foi esse movimento, né? E também por questões financeiras, né? Tava aqui sem Claro. trabalhar, bicho, né? E ficou difícil de manter aqui, né? A vida em São Paulo. E a família, você deu um apoio lá? Alguém teve problema? Você teve algum problema pessoal de saúde? Você teve que resolver alguma questão familiar mais urgente em Não, função nós, do assim, Covid? mantivemos um isolamento, mas o Covid é meio que uma loteria, né? Às vezes É você verdade. tá. Eu tive Covid, estava isolado e acabei pegando. Lá em E Aracaju, lá em lá em Aracaju. Aracaju mesmo, é. Aham. Enfim, não consigo identificar. Então é uma questão meio que um pouco de sorte também, né? Porque eu posso afirmar que me cuidei. Mas para mim foi apenas, né, foi difícil, mas foi leve. Eu não tive nenhum problema Opa, respiratório ainda e bem, foi. ainda bem. Tive outros membros da família que tiveram, mas também nada de muito grave. Uhum. E tá tudo bem em casa, ainda bem, né? E é uma loucura também que Conseguimos. se você se cuida, você não sabe com quem pegou, né? Aí você fica assim, querendo Exatamente. saber. O pior é isso também, né? Você quer saber, bom, mas eu me cuidei, eu fui isolado, como é que eu peguei e tal, né? Tem essa loucura também dessa pandemia, né? Loucura mesmo. A gente fica nessas paranoias, né? Não só essa Paranoias, de é. saber, né? Mas ficar isolado é uma coisa difícil, né? Eu acho que tá todo mundo meio doido, né? Em algum nível, nem que seja pequeno, ou por estar sozinho, ou por questões de trabalho, por questões financeiras, né? Enfim, afetivas também. O período não está sendo fácil, não. A gente está passando ainda por um momento histórico que eu não imaginei nunca que a gente fosse chegar Nossa, parecido de algo como isso, né? ninguém, né? Ninguém imaginava alguma coisa desse sentido. E vai nos marcar para sempre mesmo, não tem como, né? Porque o sentido também, porque do tempo, né? Você tem esse tempo isolado, agora a gente está aos poucos com muita cautela, né? Tentando voltar aos Uhum. shows ao vivo. Eu já fui convidado para ver trocentos shows, mas ainda estou meio esperando a É, minha ainda não terceira dose, enfim, tá né? certíssimo. Vontade eu tenho de ver vocês tocando, que eu adoro, né? Os instrumentistas, os músicos, os Uhum. cantores, convidam e tal. Mas vai estar tudo isolado, eu fico muito cuidado, né? Mas enfim, É que, é assim. é que é difícil, né? Agora, com as pessoas vacinadas, eu me sinto mais, e também estando vacinado, né? Me sinto mais confortável para voltar a Confortável. tocar, porque eu não tinha feito nenhum show nesse período todo. Eu voltei para São Paulo faz 2 semanas e fiz meus primeiros shows agora, né? Pronto, isso aí. Mas a gente fica desconfortável mesmo, porque é difícil, por mais que as pessoas falem de protocolo, que estamos mantendo o protocolo e tá tudo certo, a gente está ainda com a carência afetiva, né? Então quando a gente vê É, outro ser humano, acaba a furando o gente protocolo. exatamente, a gente não consegue, aí acaba dando um abraço, enfim, é difícil, Ó, né, é verdade. manter as coisas estritamente, né, como teriam que ser, teoricamente, né? Agora, Para Igor, manter a segurança. o dialeto sonoro ele surgiu na pandemia ou já estava? Porque você tem trabalho aí há muito tempo, né? Então, eu acho que já estava. O projeto era antigo, mas ele foi Sim, produzido agora, foi bolado há muito tempo, e você conseguiu produzir agora. Quando que foi o tempo dessas coisas aí? Que você na ficou verdade, lá, né? Em fiquei lá. Sergipe. O disco, na verdade, é o seguinte, Colibri. Eu consegui fazê-lo durante a pandemia, né? Quando eu cheguei em Olha, Sergipe, o disco ele contou com um patrocínio da Lei Aldir Blanc. que ótimo. Né? Eu ganhei um edital da Funcaju, que é a fundação de cultura lá da cidade de Aracaju.
e consegui o dinheiro para fazer as gravações, né? Só que a ideia do disco, ela é muito antiga já. Claro. Tem músicas que tem mais de 15 anos, cara. Assim, é que eu sempre, apesar de não ter lançado um disco solo antes, eu sempre compus música brasileira instrumental. Só que a gente fica meio... Tem um certo receio, né, de se lançar como artista, assim, na verdade é difícil saber quando você está pronto, né? E para lançar um trabalho, assim, botar o seu nome. E a verdade é que você nunca está pronto, né? O processo ele é contínuo de aprendizado, né? Verdade. Então eu fui compondo ao longo dos anos e sem a coragem de fazer o trabalho. E durante a pandemia eu tava lá, né? De repente me vi sem as demandas do dia a dia, né? Que é de acompanhar os artistas, de dar minhas aulas, enfim. Eu disse, pô, vou voltar e me reconectei com a música que eu sempre quis fazer, né? Que é a música brasileira. E fiquei nessa, né? Estudava o dia inteiro, compunha, me dediquei muito. Tive esse privilégio, né? De poder me dedicar à música, né? Novamente. Né, o tempo todo e fui concebendo o disco. Mas aí, à medida que eu botei no papel, né, beleza, passei no edital, vou começar a gravar, fui fazer uma seleção de músicas que eu já tinha. Só que nesse processo a gente vai buscando inspiração nos artistas que a gente gosta, né? Então escutei muita música, escutei muito Hermeto, Egberto, Ginga, Pixinguinha, Jobim. E daí eu me inspiro muito quando eu tô escutando música assim, né? Enfim, o Tom Zé fala do plágio combinador, né? Que ele não é um compositor, ele é um plágio combinador. Ele pega elementos de outro artista e vai juntando. Então eu acabo me inspirando. Eu compactuo com o Tom Zé nessa afirmação. Então eu vou me inspirando com músicas de determinados artistas. E daí quando eu vi, eu tinha composto vários temas para o disco que acabaram entrando, né? Então o disco ele tem músicas que tem mais de 15 anos e tem músicas, umas 4, se eu não me engano, que foram feitas durante a pandemia, né? Durante o processo de gravar o disco. E também o fato de você voltar para a tua terra também não inspira? Você falou dos seus ídolos que te inspiram, mas voltar lá para Aracaju, ali, como falei, vendo a praia e enfim, passeando, ficou isolado, mas eu pegou Covid, eu tô falando se inspira, pelo menos tá na sua terra, né? Isso pode ser um motivador, não sei, estou perguntando. É isso mesmo? Não, é isso mesmo, é um motivador muito grande, né? Porque eu morei muitos anos aqui em São Paulo e estou de volta. São Paulo é uma cidade artisticamente muito interessante, assim, tem coisas do mundo inteiro, né? Tem gêneros, gente. Deu uma travada agora, Igor. Bom, nós tivemos um probleminha técnico, mas a gente já voltou aqui com o Igor Brasil. Igor, você estava falando de São Paulo, como São Paulo é, né? Como São Paulo reage às diferenças, né? Você estava exatamente falando sobre isso. Continue, por favor, depois que a gente teve esse problema técnico, vamos seguir. Diga. Tá. Não, eu estava falando que você perguntou também sobre a volta para Aracaju, né? Se foi uma inspiração ou não. Então, eu disse que sim, foi uma inspiração e fiz um paralelo com São Paulo, porque São Paulo tem essa questão na minha opinião, assim, tá voltado um pouco para fora. Tem coisa do mundo inteiro acontecendo aqui. É uma cidade super cosmopolita e maravilhosa. Só que, às vezes, eu acho que falta um pouco um olhar para dentro do Brasil, né? E essa volta para o Nordeste, ela foi muito importante por causa disso, né? Para sentir novamente de perto essa conexão com a minha terra, com essa nordestinidade, né? E com a brasilidade, que às vezes eu acho que ela fica um pouco perdida aqui, né? Porque aqui a gente está exposto a muitas coisas do mundo inteiro, enfim. Então, voltar para Aracaju foi muito importante, escutar baião de novo, porque lá o forró toca, né? Claro. O tempo todo. E daí a gente, né, escutando forró, escutando a música afro-brasileira, né? E não só na parte musical também, né? Então a gente vai comer e come cuscuz, muqueca, né? Enfim, coisas da cultura nordestina. Isso daí foi muito importante para mim, para uma fonte de inspiração mesmo, né? E uma reconexão com a música, né, nordestina, enfim. Foi bem importante, me inspirou bastante. E aí você pode se dedicar ao seu trabalho, como você estava falando, né? Poder dedicar ao trabalho próprio, a expressão da sua música, né? O trabalho autoral, como a gente fala, né? É importante. Você toca com tanta gente,
né, ensaia com tantas coisas, com tantos sons e tal, poder fazer o trabalho próprio e desenvolver, não há coisa melhor, né? Do jeito que você quer, né? Como disse um amigo nosso aqui, a diferença entre tocar com grupo e tocar sozinho, fazer o solo, é que quando você fizer o solo, você não pode culpar ninguém pelos erros, né? Porque é tudo com você mesmo. Exatamente, não dá para se esconder, né? Não dá para esconder. Não, foi o outro lá, não tem nada que ver com isso. Não, aí é só você, não tem como. Vamos começar a passear um pouquinho pelo o dialeto sonoro? Vamos começar com duas, né? O baião, como que é? Baião... Enrolfe. E o bossa pro bonfá. Então fala um pouquinho dessas duas pra gente ouvir agora na sequência. Baião Bacana. O Baião Enrolfe foi uma música que eu compus quando eu fui pra Irlanda e fiquei numa cidade, né? Na verdade, em Dublin tem uma península que se chama Rolfe, eu fiquei hospedado lá. E daí eu tava viajando já há alguns dias e tava sem violão, né, cara? Eu tava chateadaço, assim, né? Tava curtindo viajar, mas sem tocar, a gente fica meio triste, né? E daí na casa que eu fiquei hospedado tinha um violão. E daí eu fiquei tocando violão em Rolfe mais do que conhecendo Rolfe. E daí saíram várias músicas e uma dessas foi o Baião em Rolfe, né? Fiz um baião lá, então eu decidi, né, nomear com o nome lá da cidade, né, do distrito. E a Bossa pro Bonfá é uma homenagem a o Luiz Bonfá, né, um dos grandes violonistas e compositores brasileiros, né, que teve uma carreira brilhante nos Estados Unidos, né, no mundo inteiro. Então é uma música que, o que eu estava falando um pouco antes, sabe, do Tom Zé, do plágio combinador. A Bossa pro Bonfá é inspirada um pouco em Manhã de Carnaval, tem umas sequências de acordes que tem no Manhã de Carnaval. A melodia não tem nada a ver, mas assim, tem um aspecto, uma sonoridade geral que para mim remete ao Bonfá. Mas também tem isso, né? Você que toca violão e guitarra, as referências são muito fortes, também. O violão brasileiro é muito expressivo, né? Os grandes mestres do violão. Você tá, o Baden Powell, o Hélio Delmiro, você citou Tom Jobim, Pixinguinha, tem o Choro, tem toda essa turma, né? Que toca muito violão, toca muito esses instrumentos, né? Então a inspiração ela vem, e essa escola do violão e da guitarra brasileira é muito expressiva. É muito isso forte, né? Fica impregnado em você mesmo, não tem como, né? Não tem como. Tem duas coisas que falam que... Quer dizer, o pessoal fala que brasileiro sabe jogar bola, né? Em alto nível. E joga mesmo. Dizem. E a outra coisa é a música popular, cara. A música popular que a gente faz, ela tá no mais alto nível da música mundial, assim. Pode ter gente que seja igual a gente, mas melhor não tem. O que a gente faz aqui é muito expressivo, é muito importante para a história da música. Eu defendo mesmo, assim, com unhas e dentes. Se Caetano cantasse em inglês, já tinha uns 5 Nobels aí. E é isso aí, bicho. Então, e voltando à questão do violão, o Brasil tem essa tradição do violão, né? Não da guitarra muito. A guitarra ela veio um pouco depois, né? Mas mais do violão, de Garoto, de Lermando Reis, e daí chegando no Baden Powell, né? Enfim, e Amandu e vários outros violonistas que trazem essa tradição, né? A música brasileira Rabeiro, é muito... né? Rafael Rabeiro, é muito associada ao violão, né? É associada a tal ponto que o Hélio Delmiro, que você citou, que ele é conhecido também muito por tocar guitarra, né? No trabalho solo dele, nas bandas dele, mas ele toca guitarra como se fosse um violonista, né? Verdade, com dedos, com palheta. Ele não toca com palheta, né? Ele vem dessa tradição do violão. Se você olhar os discos da Elis, né? Com o grupo que o César Mariano montou, né? Que era o Paulinho Braga na bateria, Luizão no baixo, o Hélio Delmiro no violão e guitarra e o César, né? Aquilo é uma coisa Que incrível. banda, hein? Que banda, né? E às vezes o Chico Batera dava umas percussões também. Era incrível, né? Sim. Então, um entrosamento, um balanço, né? É maravilhoso, né? Então, esses caras aí foram... Pô, demais. Esses caras foram que nessa formação de banda, né, batera, baixo, piano, guitarra, foram eles que formataram meio um jeito de tocar samba, né, de tocar música brasileira com essa formação mais moderna, né? Isso daí é história mesmo. Daqui a pouco você vai falar um pouquinho das suas formações aí, musicais. Tá. A gente vai ouvir então o Baião em Off e o Bossa pro Bonfá. Essas duas. Roda! Isso. Vamos rodar agora. Roda!
Estamos de volta com o Igor Brasil. A gente está falando do disco Dialeto Sonoro, o primeiro álbum solo do Igor Brasil, que já tocou com muita gente, né? Eu queria saber com quem você não tocou ainda, porque você tocou com muita gente. E tem as bandas, o Alma Jam, o Eco Afrobeat e outros projetos que você participou aí, né? Como guitarrista e como violonista também. Então, a história é muito longa da sua carreira e das coisas que você faz, e agora o prazer de estar lançando o álbum solo. Mas eu queria saber como tudo começou, meu caro Igor. Você começou com violão, a família tocava, aquela velha história, a gente quer saber, né? Se pode ser o clichê ou não, a família toda tocava, aí era natural que eu tocasse. Conta aí a sua história. Não, na verdade, na minha família não tem nenhum artista, nenhum músico, e foi até difícil convencê-los a ser que eu queria ser músico, né? Uhum. Mas minha história, eu comecei na guitarra, né? Não foi nem no violão. Comecei relativamente tarde, com 15 anos, né? Na verdade, não acho tarde, não, mas é que músicos, assim, tem várias histórias de gente que começou aos 5, 6 e já estava tocando, né? É verdade. Mas eu comecei com 15 anos a tocar. E eu gosto muito de rock, cara. Eu sou fã do Led Zeppelin e eu queria ser igual o Jimmy Page. Adoro o Jimmy Page. E aí comecei a tocar guitarra e curtia, cara. E quando eu vi, eu tava tocando mais guitarra do que fazendo outras coisas. E já 17, tinha uma tradição em Sergipe de guitarristas ou caras que eram referência para você lá. Às vezes tem um músico lá que pode não ser conhecido nacionalmente, mas é uma grande influência. Tinha isso ou não? Não, mas isso não tinha muito, não. Não tive essa influência inicial lá, não. O que tinha bacana, que tem no Nordeste muito, é que é o seguinte, cada moleque montou uma bandinha e ele já compõe. Isso é muito louco. Minhas primeiras bandinhas, a gente já fazia músicas próprias, sabe? Esse negócio do cover, ele não é um negócio que acontece um pouquinho, mas não vinga muito, não. O pessoal lá tem esse negócio de tipo, não, vamos tocar, vamos fazer música própria. Por pior que fosse naquela época que a gente tava conversando, né? Começando, né? Mas a gente tinha essa coisa de tentar criar alguma coisa nova. Mas, enfim, eu comecei a tocar com 15, aos 17 eu resolvi ser músico profissional, mas eu não sabia o que era ser músico profissional, né? Porque não tinha nenhuma referência. E fiz meio que uma loucura, né? Que foi vir para São Paulo. Eu vinha com 17 para 18, um pouco antes de eu completar 18 anos, eu me mudei para cá e vim estudar aqui e comecei a tocar. Fui morar em Campinas um tempo, que eu fiz faculdade de música lá, eu sou formado em música popular. Lá na Unicamp. Fiz mestrado na Unicamp, fiz mestrado em música popular também. Mas a minha história inicial não tem essa questão da família, não. Foi assim, a família me influenciou no seguinte, minha família gosta de música. Meu pai sempre escutou muito... Isso é fundamental. Né, Beatles, Caetano, Gil, essas coisas do Nordeste, né? Alceu também. Então, era uma família que a gente escutava muita música, mas que não tinha nenhum instrumentista, né? Então, o gosto pela música vem sim da família, mas a parte de me tornar músico foi uma aventura mais minha mesmo, que eu tive que ir desbravando e correndo atrás para conseguir. Legal. E aqui você conseguiu encontrar o que você queria, o estudo da guitarra, do violão, na Unicamp? Sim. Sim, aqui tem muito trabalho, né? E tem muita informação, muita coisa acontecendo, né? Então é um ambiente muito propício para criação artística também, né, cara? E você teve bandas lá em Sergipe ou aqui em São Paulo, na Unicamp, em Campinas? Sim, que bandas quais foram os primeiros trabalhos que você fez? Olha, lá em Sergipe, ainda adolescente, eu tive uma banda chamada O Crivo, que era uma banda que misturava... Mangue Beat, né? Era uma que misturava música regional com rock, que era uma coisa que ainda é forte, né? Que eu gosto muito. Legal. Mas naquela época era, né, Chico Science tava lá e era um negócio massa, né? A gente foi bastante impactado pelo som do Mangue Beat, né? E depois, assim, já na universidade... eu alternei momentos assim de estar dedicado à música brasileira e estar estudando muita bossa nova e tocando bossa nova, tocando música brasileira, música de Hermeto. Tive um grupo chamado Clube de Bolso, que a gente tem um disco lançado, que é com o Gustavo Boni, que é o baixista, inclusive, que toca nesse disco solo meu, o Luiz André, que é um baterista que hoje mora na Áustria, e o Matheus Alvise, um pianista, que a gente tocava...
uma espécie de jazz funk ou jazz fusion, né? Inspirado por John Scofield, pelo próprio Miles Davis. Enfim, eu sou uma pessoa que eu tive vários momentos. Na minha vida musical já teve momentos que eu achei que eu seria um guitarrista de rock, em outros momentos eu seria da bossa nova, em outros momentos da música instrumental brasileira, do reggae e tudo, do afrobeat, e tudo isso se juntou, né? Depois eu descobri que eu não precisava ser de nenhum desses lugares, que eu podia tentar achar um lugar seu em comum, né? Exatamente, um lugar que expressasse todas essas, né, esses afetos que eu tenho musicais. É claro, e as né? influências todas, né? Vão se juntando e sai o seu som, né? Assim que é. Eu sempre pergunto da memória afetiva musical de todo mundo que passa pelo programa, porque isso é que determina, né? O som que a pessoa vai fazer, né? O som que ela acaba se expressando, né? O som que ela acaba idealizando e compondo, né? Porque tem toda aquela influência. Aí junta tudo, né? É que a gente tem aquela coisa das tendências. Tem uma época que a tendência é rock and roll. É óbvio Sim. que um garoto como você lá na guitarra tinha que tocar Led Zeppelin, pô, né? Sim. Não tinha como não tocar. Você é influência natural. Aí depois vem o Mangue Beat, que também é outra influência, né? Natural. E aí chega na universidade e ter toda aquele monte de sonoridades para entender, para conhecer, para estudar. Amplia mais o leque e aí chega no seu som, né? E agora você está lançando o álbum solo, esse que é legal, pô. Pois é. Então eu vou fazer aquela pegadinha sua, você tá com o violão aí? Qual que é a primeira música que você fez você mesmo, né? Como você falou que vocês já no tempo lá de Aracaju não fazia cover, já fazia composição própria. E qual foi a primeira que você fez? Dá uma canja pra gente ver aí no violão. Segura o microfone aí, não sei como vai ser, mas vou tentar. Posicionar não, tá aqui o microfone posicionado. Na verdade é o seguinte, eu vou tocar a música que você falou de primeira, que é a primeira música do disco, que se chama Lamento. Vamos lá. Pode ser? Claro, você manda, é sua? Exatamente. Legal, curti demais, pô. E essa aí remete, o Igor, remete todo à tradição do violão brasileiro. Você botou tudo aí, né? Tem coisas assim que você lembra. Você pode lembrar o Dilermano, né? O Dilermano do Rei, você lembra um pouco o Garoto, o Choro. Tem tudo isso aí, né? Fico feliz que te remeteu a essas influências, aí, bicho. Pô, tá assim. Não é? Eu fico feliz, até arrepiei, viu, Colibri? Porque quando né, a gente toca um som e daí a pessoa, né, consegue, assim, te remete a artistas, né, que são gênios e que são importantes, é sinal de que a gente acertou um pouquinho. É uma delícia, bela música mesmo. Essa, na verdade, é que abre o disco, né?
Essa que abre o disco. E ela tem uma referência também, eu gravei com violão de aço, na verdade, no disco, mas ela tem uma referência um pouco à viola nordestina, a uma sonoridade assim que eu busquei próxima do Heraldo do Monte, que também é uma das minhas principais influências, né? Para mim é o maior guitarrista brasileiro, sou fã assim mesmo. E ela chama Lamento, assim, ela foi inspirada no Lamento Sertanejo, do Gilberto Gil com Dominguinhos. Né? Apesar de, né, na sonoridade, no geral, assim, eu fiz depois de escutar Lamento Sertanejo. Na verdade, não sei se passa muito, mas foi depois. Né? Inspirado pelo Lamento Sertanejo. E essa influência é muito forte e é muito legal na música brasileira, né? Essa qualidade sonora que você conseguiu botar. Vamos ouvir mais duas do disco que você fez ao vivo? Depois vou explorar mais, né? Você para tocar mais uma vez, já que tá o violão. Aí ficou o som bom, viu? Ficou bom o som. Ficou bom? Que ficou massa. Ótimo, então a gente pode aproveitar mais. E é claro que você falou do Heraldo do Monte, e tem uma homenagem aqui na sequência, obviamente, a Hermeto Pascoal, não, Hermética, né? A gente vai ouvir o Hermética e Tem que Estar, né? E gozado que você falou do Heraldo, temos, claro, a figura do Hermeto Pascoal, né? Se juntar o nosso querido Theo de Barros e o Ayrton Moreira, você tem o Quarteto Novo, que é um dos maiores grupos instrumentais brasileiros, né? Sensacional. Exatamente. O Quarteto Novo, ele fundou, né, essa linguagem brasileira de improvisação, né? Eles foram os primeiros a tocar pensando na hora de improvisar, em tirar os elementos de fora e construir uma linguagem brasileira, né? Por isso a importância desses caras para nossa música. Desculpa, te cortei, viu, Colibri? Não, mas eu sabe que eu sou tão fã, eles fizeram um disco, na verdade, né? Sim. Um LP só, né? E teve um compacto também, que primeiro lançaram um compacto, mas lançaram um disco. E um dos maiores desafios nossos aqui, os produtores, jornalistas e fãs de música instrumental, é reunir, né, os quatro. Né? E eu entrevistei, ainda não consegui falar com o Hermeto, mas já entrevistei o Heraldo, já entrevistei o Theo de Barros, e o amigo nosso acaba de lançar um trabalho com o Hermeto, também entrevistou o Ayrton Moreira também. Né? Então, a ideia de juntar os quatro é como juntar os Beatles, só que a gente não está conseguindo. Exatamente. Nossa, se vocês conseguirem fazer isso, vai ser histórico para a música brasileira. É uma vontade que tem aqui. Um dia ainda vou convencer um patrocinador, o cara juntar os caras. Mesmo, né? Depois, é que cada um tá de um jeito, né? O Heraldo, outro dia eu vi, ele teve algum problema de saúde, mas tá tocando muito ainda, né? O Hermeto também toca muito. O Ayrton continua pelo mundo afora aí tocando demais, né? O Theo de Barros mais reservado, mais em casa, né? Que é o jeito dele, né? Mas já juntar os quatro seria uma ideia incrível, né? Não, você tem que fazer isso, bicho, por favor. Vamos ver se a gente consegue. Então vamos ouvir o Hermética, você vai falar um pouco do Hermética e o Tem que Estar, por favor. Tá, o Hermética, né? O nome já diz, homenagem ao mestre, um dos maiores de todos. Fiz inspirado numa música chamada Música das Nuvens e do Chão. Muito legal. E o Tem que Estar é a única música assim, que tem uma influência mais jazzística, assim, de um jazz mais moderno no disco. Aí eu me influencio, né, tem uma sonoridade assim, que eu acho próxima do Pat Metheny, que é um guitarrista que eu sou fã também. Né? Então essa foi a que saiu um pouco dessa questão da brasilidade, né? Mas porque os músicos que tocaram, depois eu vou poder falar sobre eles, né? Salomão, Guegué e Boni, foram assim sensacionais, assim, a interpretação deles nessa música. Enfim. E o Tem que Estar também, né? Da sequência. Então essa eu falando sobre o Tem que Estar. E Tem que Estar é uma música que eu fiz, essa eu fiz no meio do processo, sabe? E daí eu tenho dificuldade para dar nome para as músicas, né? Porque daí fica aquele monte de arquivo no computador e eu não sei que música é. E daí essa eu tinha certeza que tinha que estar no disco, por isso que chama Tem que Estar. Eu entendi, eu falei, mas por que ele inventou esse nome? Agora é o nome do arquivo lá. Na hora do arquivo, assim, Tem que Estar, Tem que Estar. Exatamente. Tem que estar dentro do projeto. Virou o nome da música. Legal. Então vamos ver essas duas canções. Lembrando até que você falou do Pat Metheny, né? Que ele é super influência. Ele influencia e é influenciado pela música brasileira, né? Sim. É um negócio meio louco. Ele é super fã
dos violonistas. Do Clube da Esquina do Clube também. Da Esquina, super fã do Toninho Horta e da música brasileira, Isso. né? É muito legal. Do Milton Nascimento, óbvio, né? E de todos os músicos brasileiros. Ele tem uma ligação com o João Bosco, o Ivan Lins, ele tem uma ligação muito forte. Então é legal você falar que ele influencia a gente, os músicos brasileiros, mas ele também é influenciado pelos músicos brasileiros. Isso que é legal, né? Na música. É isso que é legal. Ele veio beber da nossa fonte também, que ele não é bobo nem nada. Sem dúvida, não é bobo. Então vamos ouvir Hermética e Tem Que Estar. Vamos rolar. Roda!
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Igor Brasil, diretamente de São Paulo, do apartamento aí em São Paulo. Ele esteve em Aracaju, na terra dele, voltou e está lançando o disco, né? O disco Dialeto Sonoro. A gente está passeando por esse trabalho. O primeiro álbum solo do Igor Brasil, que já tocou. Você já conseguiu marcar em todas as bandas que você já tocou? Já tocou em tanto lugar? Não? Eu nem lembro, viu? Nem lembro, viu, Colibri? Quando você olha a ficha técnica do disco, fala, pô, pai, eu toquei nesse aqui, eu não sabia. É difícil rola de isso, lembrar às vezes. Rola. Várias vezes quando eu vou fazer um release ou fazer um currículo, né? Eu falo, pô, ó, lembra desse show? Pô. Agora você falou de um que eu me orgulho muito, né? Você falou desses que eu não tava lembrando. Eu toquei com o Di Mello um tempo e Di Mello, grande querido muito amigo legal, muito legal. Pessoa maravilhosa, muito doido, gente fina pra caramba e era divertidíssimo tocar com o Di Mello. Clareou, nosso querido Di Mello, gente finíssima, velho. Então aí a gente não lembra, mas às vezes vem. Porque ele é um cara incrível, né? Ele tem uma relação, depois que fizemos entrevistas com ele e tal, a gente continua batendo papo, ele liga para mim, agora eu vou fazer show, as pinturas dele. Ele é um cara muito, muito simpático, né? E uma figura encantadora da música, né? É muito legal também poder tocar junto com essa turma toda, né? Sim, aprendi bastante. Muito, por exemplo, quando o guitarrista é requisitado em estúdio, como você vai lá fazer um negócio que você não sabe bem o que é, assim, tipo, faz a base para alguém, rola esse tipo de coisa, não? Às vezes a gente tá na roubada, né? As pessoas chamam, né? Eu não sei se é roubada, eu só perguntei. Não, é porque, né, às vezes acontece da gente estar em situações assim, não só no estúdio, né, mas às vezes um guitarrista, um amigo não pode fazer um show, tem 2 shows no mesmo dia, você tem que substituir, você não sabe muito bem o repertório, né, e daí você vai meio na roubada, mas a gente acaba se virando, assim, dando um jeito de fazer acontecer, né? Muito. A experiência que conta muito. Mas assim, aquelas gravações que você participa, o cara convoca você, te mostra o som que tem que fazer, e você não sabe exatamente o que é, e depois você descobre que é para determinado cantor, ou determinada trilha. Já aconteceu essas coisas? Não. No estúdio? Não, comigo não muito. Comigo, assim, o que acontece é de chegar no estúdio e as pessoas falarem, não, vamos aí, ó, mostra a música na hora, se inspire e vá, né? Não mandar o material com antecedência, mas de mandar gravar para pessoas que eu não sei qual é o destino final, ainda não aconteceu comigo, não. Mas é sempre bom saber, né? Porque daí você tenta se adequar àquele artista também, né? Colocar a sua musicalidade junto com a do artista. Porque tem muito né? músico de estúdio que toca para vários lugares. Tinha isso, né? E você está falando, você como instrumentista que vai ao estúdio trabalhar também. Tem, por exemplo, o Dino dos 7 cordas, só para lembrar um violonista incrível, né? Ele tocava em tanta música, que ele não sabia se era o disco da Beth Carvalho ou da Clara Nunes, porque e ele era requisitado em tanto, e estava lá tocando, então tinha a base, ele tinha um negócio lá, e era muita coisa, né? Que eles eram muito requisitados, né? Um exemplo disso é no disco do Di Mello, o disco clássico lá, que eu não lembro de que ano que é, 70 e alguma coisa. A banda, quem toca teclado é o Hermeto Pascoal, o Heraldo do Monte, eu acho que no baixo é o Bertrame, eu não tenho certeza. Tá vendo? Que na época eles eram músicos de estúdio aqui em São Paulo e gravaram, assim, centenas de discos que a gente nem sabe que eles gravaram, né? E às vezes lá, eles próprios não lembram, né? Porque foi tanto disco que gravou, é o que são você os falou músicos mesmo. de estúdio, mas isso acho que um pouco antes da sua geração, né? Que os caras ficavam ali, eles eram contratados do estúdio, aí ficavam lá para tocar, né? Exatamente. Aí, quem viesse, eles iam traçar. Quem vier, o traço ia matar. Exatamente. Muito legal, né? Mas ao mesmo tempo né? Precisa ter muito talento, né? Para poder tocar e se adaptar a essas coisas todas, né? Sim, precisa ser bom. E já foi tocar um dia com um negócio que você não curtia muito? Te convidaram, falaram, vem fazer uma guitarra aqui, você não precisa falar o nome. Não precisa falar o nome. Não vou te botar em roubada. Não precisa falar o nome. Você já chegou, não era bem isso que eu... Esquisito. Acontece com alguma frequência, não dá para dizer que está fora da vida, não. Às vezes acontece. Não, porque o que acontece, né, quando a gente trabalha com música, a gente tem que é o nosso ganha-pão, né? Então eu diferencio, assim, nitidamente o que é uma carreira
artística, musical, e o que é uma carreira de música como profissão, né? Então, eu sou professor de música também, exerço outras atividades na música, né? E são coisas separadas, então eu já toquei muita coisa que eu não gosto, na verdade. Chegar lá, teve que Mas fazer. não tenho nenhum problema com isso, não. É orgulho, é meu trabalho. Pois é, mas aí é o profissional, eu preciso, né? É o profissional. Exatamente. Mas eu tenho essa diferenciação, né? De tipo, ó, nesse lugar aqui eu tô fazendo arte. Nesse lugar aqui é uma outra coisa. Aí você tá cumprindo. Pode soar meio arrogante, né? Será? Não sei. Não. Às vezes ele tá cumprindo a tabela, porque o artista precisa sobreviver, o músico. É como você falou, a gente eu não detalhei o lado financeiro seu, mas separando quase 2 anos, cara, das atividades, é um negócio que é bravo, pô. Como é que faz? Aí por isso que quando, difícil. Sabe, vem chamar no estúdio, você vai lá. Aí o cara falou, ô Igor, eu não posso tocar lá guitarra, você não vai lá quebrar o galho lá, você é o meu sub e tal, você vai lá, porque o cara, você também pode pedir pro cara te substituir, enfim. Existe uma brodagem, né? Uma camaradagem entre vocês, né? Então, né? Exatamente. Às vezes você é obrigado a ajudar o cara, até pela amizade, né, que rola, né? Às vezes. Sim, e tem uma outra coisa também, Colibri, que... Não é isso, né? Tem essa questão da brodagem, da gente se ajudar e acontece. E tem a questão do seguinte, né? Quem trabalha com música instrumental brasileira é um mercado que é muito difícil, cara. Vou falar assim mesmo, assim, sinceramente, abertamente, os espaços são muito poucos para música brasileira e existem diversos músicos maravilhosos. Aqui você pega em São Paulo mesmo, é muito músico bom, cara, e não tem espaço para todo mundo, né? Assim, a ponto de garantir o sustento das pessoas tocando exclusivamente música instrumental. Pelo menos para mim, nunca foi assim. Eu consigo meu sustento em outros lugares, né? Então, na verdade, a gente vai atrás da grana para investir no que a gente gosta, né? É isso aí. Trabalha, cumpre a função, né? Exatamente. Cumpre a função e para poder juntar essa grana e fazer o trabalho que você gosta, né? Que é o caso agora do Dialeto Sonoro. É isso aí. Então vamos ouvir, juntando tudo, vamos ouvir mais 2, né? O Forró do Candeeiro e Cafezinho, certo? Certo. Se bem que eu pulei aqui a Valsa para Amanhã. Será que você faz ao vivo a Valsa para Amanhã? Essa faz tanto tempo que eu não toco, Colibri. Essa eu vou deixar para depois. Não, a gente põe uma outra, a gente escolhe uma outra. Escolhe outra. Então vamos ouvir do disco o Forró do Candeeiro e o Cafezinho. Fala um pouquinho dessas 2. Certo. O Forró do Candeeiro, essa é uma música também que eu fiz no meio do processo, né? Já no meio da pandemia. E ela conta com a participação especialíssima do JP na flauta. O JP, que é o saxofonista do Hermeto Pascoal, né? Toca com o Hermeto e tem o trabalho solo maravilhoso. E eu gostei bastante dessa música, é um forrozinho bacana. E eu fiz, essa é uma inspirada pela minha vivência sergipana, lá em Aracaju, do lado da praia de Atalaia, que você conhece, tem outra praia chamada Aruana. Sim. E nos anos 90 tinha um bar, né, que chamava Forró do Candeeiro, que só tocava forró de pé de serra, à luz do candeeiro, na beira da praia. Que legal. E essa é uma das lembranças assim que eu tenho vivas assim de Aracaju, de escutar forró e de estar na beira da praia, à luz do candeeiro. Então eu fiz nessa volta para Aracaju, eu passei naquele lugar e disse, pô, que legal, né, essa vivência aqui. Enfim, aí saiu o Forró do Candeeiro. Era um lugar que é meio quiosque assim, eu tô enganado? Não, era um quiosque na beira da praia, mas ele era de pau a pique, assim, né? Ele era de... será que você foi lá? Não que bacana. Sei, eu circulei. Eu perguntei o jeitão para ver se é. Eu sei que muitos ficavam abertos até de madrugada, né? Madrugada direto e reto, né? E exatamente. Aí eu estava fazendo um trabalho de televisão lá em Aracaju e eu saía às vezes de madrugada. Eu falei, como é que eu vou comer agora? Aí tinha os quiosques, os caras nos recebiam com muito carinho e tal. E a gente acabava, né, circulando por esses lugares aí que você se inspirou também, que era bem legal. Que o cara bacana. Até arrumava uma comidinha pra gente, horários impróprios, né, de madrugada e tal. Eu comia ovo com camarão, você acredita isso? Não sei se é muito... Olha, eu não costumo não. Camarão e ovos e o mexe, era uma delícia, cara, uma delícia. E o cara preparava pra gente. Não sei se é no Forró do Candeeiro aí, mas tinha muitos quiosques. E o cafezinho? O cafezinho é depois, né?
O Cafezinho é uma música que... Essa é uma música das mais antigas do disco, ela é de por volta de 2007 ou 2008. E eu fiz essa música em... tudo... Você vê que essa volta pra terra foi importante. Claro. A terra sempre teve dentro de mim, né? Claro. Tem uma cidade próxima a Sergipe chamada Laranjeiras, que tem manifestações folclóricas. Lindo. É, cidade linda, uma cidade histórica. Histórica, igreja né? ali, nossa, é lindo. Exatamente, muito lindo lá. E lá tem as manifestações culturais próprias do estado de Sergipe, né? Que são os reisados de lá, as congadas, os maracatus, que tem uma característica regional muito forte. Então tem um festival que chama Festival de Laranjeiras, que acontece em janeiro todos os anos. E eu toquei nesse festival com um grupo de música instrumental lá de Sergipe chamado Café Pequeno, que era um trio de percussão, violão e gaita, do meu amigo Júlio Rego. Enfim, e daí a gente fez o show nesse festival e inspirado aí por esse clima eu fiz essa música depois desse show, quando eu voltei pra casa, muitos anos atrás. E é uma música que ela já saiu inteira, né? Que às vezes as músicas saem trechos, né? Pedacinhos, quando você tá compondo. E essa não, essa saiu assim de uma vez. Eu sentei pra tocar. Tem umas vezes que trava, que nem às vezes aqui na internet. Dá uma travada também. Dá uma travada. Mas criação. Às vezes sai pronto, né? E essa legal. foi uma das músicas, então é uma homenagem aí. Quem sabe o Café Pequeno não grava essa música um dia. Legal, bacana. Então vamos ouvir Forró do Candeeiro e Cafezinho. Roda!
Estamos de volta com o Igor Brasil, diretamente de São Paulo. Ele está em São Paulo mesmo, que ele veio para cá com quantos? 17 anos, né? Você é praticamente 17. o paulista. Você já é meio paulista, não? Mais ou menos, né? Eu gosto demais daqui e eu morei na prática, na vida, eu morei mais tempo aqui em São Paulo do que em Sergipe. Nunca achei que isso fosse acontecer, mas aconteceu. Faz uns tempos atrás eu ultrapassei. E eu amo demais aqui, eu tenho um carinho muito grande pela cidade, gosto demais de estar por aqui. E é legal. Agora, Fale. Não, aqui Aracaju, né? Tem aquele sol o tempo todo, né? Praia. Então faz falta. Vou ficar nervoso já. Para. Agora, quem é que te ajudou quando você veio para cá e começou a fazer música profissional mesmo, quando você estava na Unicamp? Quem te deu uma mão? Quais foram os primeiros trabalhos? Porque você fala de tantas bandas, né, que a gente não sabe tanto material. Quem foi que te deu a mão assim, falou, vem tocar aqui, te deu uma força? E que lugares você tocou aqui em São Paulo primeiro, ou lá em Campinas, que você queira falar? Na verdade, nesse momento inicial aí de me tornar músico, Campinas foi determinante, assim, e muito por dois fatores, Colibri. Primeiro, o ambiente da universidade, né? Que todo ano entram lá, sei lá, 40, 50 músicos de alta qualidade vindo de lugares diferentes do Brasil e todo mundo pensando em fazer música. E é um ambiente que ele é muito fértil, sabe? E não só o ambiente da Universidade de Música, né? Ter estudado na Unicamp, tá ali o Instituto de Artes do lado do Instituto de Ciências Humanas, de Letras, né? O convívio nesse ambiente ele foi muito bacana, né? Então eu coloco os meus colegas mesmo, assim, de classe, a galera que tocou comigo, os amigos, né? Que um tá no disco, que é o Gustavo Boni, que fez faculdade comigo. E além disso, os próprios professores, né? Eu tive um professor chamado Hilton Valente, o Gogô, que é um pianista carioca da Bossa Nova, tocou com Dick Farney, tocou com um pessoal, né, da Bossa Nova grande, e era uma enciclopédia musical, o professor Zan, enfim. Aquele ambiente ele foi muito importante na minha formação e também na melhora da vida, né? Porque eu tinha vindo para cá, eu fiquei em São Paulo uns anos, 1 ou 2 anos, e assim, com a vida um pouco mais difícil, então ir para lá foi muito bom, porque daí, né, você está lá na universidade, mora na moradia estudantil, tem o bandejão, então gasta menos dinheiro, e aí ficou mais fácil. O convívio também, né? Com a rapaziada, né? Não preciso entrar em detalhes aí, né? Exatamente, dá uma ajuda boa. Ajuda no clima e tal. E quem outros professores que marcaram para você ali? Porque ali eu sempre cito a Unicamp quando eu posso e quando vocês trazem, né, essa informação dela, porque é uma universidade que quebrou os tabus, né, do ensino da música popular brasileira, né? Porque algumas outras universidades ensinavam a música, mas sempre a música europeia, a música tradicional, erudita e tal. A Unicamp quebrou, assim como a Unirio no Rio também, né? Quebrou essa coisa de estudar efetivamente a música brasileira, né? Muito importante o trabalho da Unicamp, né? Sim, você foi no ponto, Colibri, que é o seguinte: a Universidade de Música no Brasil, ela é uma universidade de música europeia, até hoje. Pouquíssimas universidades tratam da música brasileira. E a gente está no Brasil, né? Claro. Dinheiro pago pelos contribuintes brasileiros. A música europeia, sim, merece respeito, é maravilhosa. Mas, assim, dentro do Estado brasileiro, eu acho que é importante, sim, que se criem cada vez mais cursos de música popular brasileira. E isso não pode ser uma atividade que fica paralela, restrita apenas a alguns cursos ou um puxadinho dentro do curso de música erudita, né? Então, eu tenho essa crítica à Universidade Brasileira. E a Unicamp foi a primeira... Criou o curso em 1989 e a Unirio eu não sei que ano, mas já foi nos anos 2000. E durante muito tempo ficaram só as duas. E ainda hoje é muito pouco comum você ter uma música popular. Em Minas Gerais que também foi nessa linha. Me contaram aqui alguns músicos, né? É importante. Que bom, precisamos. Eu fico encantado porque eu gosto tanto de música e acompanho, né? Outro dia veio aqui há muito tempo, no começo lá da Hora do Rango que você teve aqui, a Regina Machado, que dava aula. Sim, professora da Unicamp. O Kaká também,
que dá aula hoje lá, né? E a Regina me falou assim, olha, por exemplo, Bossa Nova, a gente estuda João Gilberto um semestre inteiro, pô, não é brincadeira e tal. Falei, é legal, né? Poder aprofundar isso e, né? E os músicos legal terem demais. não é? Entender, né? João Gilberto. Você que toca violão também, para entender o João Gilberto não é muito fácil, não, porque o cara, né, tem as suas... Aquela articulação do violão com a voz, a rítmica da voz em cima do violão é uma coisa de outro mundo, aquilo ali. Muito verdade, bom. Né? E eu acho incrível vocês músicos poderem ter um espaço acadêmico sem preconceitos, né, para poder estudar a música brasileira de qualidade, que a gente tem muito, né? E isso é muito bom, acho muito legal mesmo. Né? Exatamente, é importante a gente brigar por esses espaços, sim. Falando em espaços da música brasileira, eu queria saber de você, quando você viaja, como é que você vê a repercussão da música brasileira? Os tempos que você viajou, quando você foi para fora e tal. Fala um pouquinho, como é que você se sente como músico fora do Brasil, o reconhecimento da qualidade da música brasileira, que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Sim. Eu acho que, como eu falei antes, a gente faz uma música popular de alto nível e nós somos, sim, reconhecidos lá fora por causa dessa música, né? Garota de Ipanema, eu não lembro qual que é a posição, mas era uma das músicas mais tocadas da história, do lado de Beatles, né? Sim. Não lembro qual que era a música dos Beatles, mas, assim... Você sabe que o Vinícius de Moraes brincava com isso, né? Ele falou assim, quando teve os primeiros anos 60 e tal... E falou, e eles são 4, nós somos em 2, eu e o Tom. Né? Então, 4... Pois é, né? Então conseguiram. Mas o Gogô, ele sempre falava que esse professor, ele dizia, um país que tem Tom Jobim não precisa de Beatles. Então, mas assim, sem, né... Beatles é muito legal também. Claro. É legal a gente escutar também. Não podemos esquecer, né, Carol? Exatamente. Sim, senhor. Mas é importante a gente também valorizar os nossos, né? Nossa. E os nossos estão no mesmo nível. Mas eu sinto, quando eu tô fora, assim, um carinho muito grande pela música brasileira. Assim, as pessoas, elas gostam, conhecem, especialmente a Bossa Nova, né? Que foi o carro-chefe, né, da expansão da nossa música, assim, né? Pelo mundo. Sempre uma excelente receptividade, viu, Colibri? Eu não viajei tanto assim, mas das vezes que estive fora e as pessoas sabiam, pô, o músico do Brasil, eles têm uma vibe boa, assim, querem respeito, tocar, né? Querem um respeito, querem dialogar, bater papo e fazer um som juntos. Isso é legal. Vamos ouvir mais duas? Chamego em Itaúnas e Tia Cássia. Você sabe que a Tia Cássia me emocionou, né? Na hora que eu ouvi, não sei por quê. Eu curti demais essa música. Pô, depois, que legal, deve ter cara. algum motivo aí, alguma coisa que você pensou na música que chegou para mim aqui. Então fala um pouquinho dessas duas, Chamego em Itaúnas e Tia Cássia. Pô, fico feliz com o que te emocionou, cara. Tia Cássia é uma música super simples, uma das mais singelas do disco, assim, uma música despretensiosa, com acordes simples e uma melodia que eu acho muito bonita. E essa é a única parceria do disco Colibri, porque eu fiz a música, o arranjo para violão solo, e mandei para Gabriela Machado, que é a flautista que participou nessa música. E ela e ela é uma flautista de choro, ela é maravilhosa, a Gabriela. E ela fez aquele contraponto ali que acabou virando uma melodia junto com a melodia do violão, assim, e dialogou, ficou tão bonito. Ficou lindo. Né? E a gente dividiu a autoria dessa música, mas de um jeito louco, né? Porque eu mandei uma música que teoricamente estava pronta para ela e daí ela criou uma coisa tão incrível em cima. Olha, na linha dos grandes chorões, assim, ficou uma coisa muito linda mesmo. Eu gostei. Exatamente. Eu fiquei muito emocionado quando eu recebi a flauta que ela gravou e enfim. Legal. E daí é isso. E essa música, Tia Cássia é uma tia minha que eu amo muito. E aí eu tenho várias tias e minhas tias e Tia Cássia foi todas a primeira que falou. Todas pediram música, agora você Exatamente. Agora eu vou ter que lançar um monte de disco para dar certo uma música para cada tia. Porque a Tia Cássia foi a primeira. Minhas tias, um disco inteiro, minhas tias. Contempla todo mundo, ninguém vai ficar com ciúme, ninguém vai ficar chateado, né? E aí é isso. Aí, então essa música foi para minha tia Cássia, que mora em Salvador. Um beijo, tia Cássia. E o Chamego em Itaúnas, que a gente vai ouvir primeiro, que está na ordem. Eu estou tentando fazer um pouco na ordem do disco, né? Mas não necessariamente. Tudo bem. Itaúnas é um vilarejo que fica na divisa da Bahia no Espírito Santo, né? Mais próximo da divisa com a Bahia, que é famosíssimo pelo forró. Tem um festival de forró lá, uma praia linda com
com dunas maravilhosas, e daí tem o vilarejo que sempre teve forró e tem muito reggae também lá, né? Fui tocar algumas vezes com a Alma Jane lá, né? E eu andava por aquelas áreas quando eu era moleque, assim, eu tenho um tio que mora em São Mateus, que é ali do lado, então é uma cidade que eu tenho um carinho, assim, tenho também uma vivência. E daí um dia estava lá tocando em Itaúnas, passei uma noite maravilhosa lá e me inspirei para essa música aí. Então tá. Então vamos ouvir primeiro o chamego em Itaúnas e depois a Tia Cássia, homenageando a Tia Cássia, e esse com a Gabriela com a flauta, uma peça lindíssima. Roda!
Estamos de volta com o Igor Brasil. A gente está na reta final aqui, ainda temos que ouvir. Tem 2 músicas, né? Do disco, né? A Valsa para Amanhã, que a gente pode botar do disco, e o Recanto dos Pássaros, que a gente pode ouvir. Mas você disse que me prometeu aqui um negócio que tem um som que você quer fazer no violão. Conta aí, agora é improviso seu aqui, você que inventou, não sei o que é. Falei. Tá bom, então eu vou fazer aqui uma... Já falei que o Heraldo do Monte é um dos meus ídolos, né? Sim. Então eu vou tocar um arranjo que ele gravou no disco dele de 1980 para Pau de Arara, que é do Luiz Gonzaga. Vamos lá. Pode ser? Ou se pode. Você manda. Posicionar aqui. Linda, né? Linda. Ficou muito legal essa arranjo. Parabéns, muito bom mesmo. Uma delícia, né? Essa música. Obrigado. Agora, legal, Igor. Agora eu estava vendo aqui a lista de músicas, né? Eu estou numa dúvida aqui, que você tem o Recanto dos Pássaros, mas não está no disco o Recanto dos Pássaros, ou eu estou enganado? Está no disco ou não está? Explica para nós. Peraí, no Recanto dos Pássaros, é que esse é o primeiro nome, foi no release com esse nome. Eu estava desconfiando que mudou o nome. Porque você, o negócio do nome é que tem que estar... Você inventa essas coisas. Não, mas é Recanto dos Pássaros que tá no disco. Você não achou aí, não? No release eu acho que tá com outro nome. Sim. E ela, que canção que ela é? Tem o Terra dos Desvalidos, seria essa? Não, é essa que não existe, exatamente. É essa que não existe? Essa que seria, ela seria o Recanto dos Pássaros. Aí... Então, não tem Terra dos Desvalidos, tem Recanto dos Pássaros. Exatamente. Tá legal. Como a gente está na reta final, eu queria ouvir de você como é que você vê hoje, né, a questão da internet, que o músico hoje, o instrumental, depende, né, e dependeu nesse tempo todo de pandemia da internet. Como é que você vê o trabalho da música instrumental nas mídias sociais? Você se sente muito dependente disso? É o único caminho para fazer? Agora você está voltando, né, para os shows ao vivo, isso vai mudar, né? Porque agora a dependência foi muito grande nesse tempo todo, né? Como é que você vê isso das plataformas de streaming, que não remuneram o artista devidamente, ainda mais instrumental, que é mais difícil ainda, né? Ter espaço. Difícil, né? Faz uma análise aí para mim, como é que você vê tudo isso aí, essa questão? Olha, Colibri, do ponto de vista pessoal meu, eu acho que da última geração analógica, né? Então eu tenho uma certa dificuldade assim com o digital, com essa coisa do Instagram e de ter que, né, tá ali divulgando e sendo um influencer, né? Não sou. Então, para mim é muito difícil estar nesse lugar.
Mas é uma ferramenta que ela é importante para a divulgação do trabalho, sim, não deve ser ignorada, né? Eu tenho uma dificuldade, mas eu acho que sim, ajuda. Tem muita gente, né? Durante a pandemia foi um local de você colocar a sua produção também, né? O YouTube, as plataformas digitais. Com relação ao streaming, aí o negócio é mais complicado, né? Porque ao mesmo tempo que você, né, do ponto de vista do ouvinte, é muito bom você pagar um Spotify e ter acesso a um repertório ilimitado, né, de músicas do mundo inteiro, para o artista ficou mais difícil, né? Porque aquilo ali paga muito mal, né? Verdade. Tem que tocar, assim, é uma coisa que é ridículo. Assim, a remuneração do artista, ela piorou. Então, um negócio que já era difícil, ficou mais difícil ainda, e o consumo hoje da música é feito muito, né, nesse ambiente digital, né, das plataformas de streaming. Então, a gente fica meio que refém, que ao mesmo tempo que a gente precisa mostrar nosso som e deixar ele disponível, a gente não é mais remunerado. Quer dizer, já nunca foi muito, né? Mas agora de uma forma pior. Então eu não sou muito otimista quanto à questão da remuneração do artista. Quanto à questão da expansão do som, né? Da possibilidade de ser escutado no mundo inteiro, aí isso é muito bacana, né? Eu pego assim as estatísticas do Spotify, do disco, que tem um mês de lançado, e daí, pô, tem ouvinte em Madrid, tem ouvinte na Coreia do Sul, no mundo inteiro, né? E isso é muito bacana, né? Poder ter a sua música circulando pelo mundo todo, né? Mas para ganhar dinheiro é difícil. E a música instrumental no Brasil? A gente tem tantos bons músicos, tem uma música instrumental maravilhosa. O espaço existe ou ainda vocês têm que dar murro em ponta de faca aí? Você toca com muitas bandas, então você tem uma noção, tanto no reggae, no afrobeat e nos projetos todos, né? Como é que é? Por exemplo, eu vejo muita dificuldade no festival de música instrumental. Tem festival de tudo, de música instrumental tem pouco. A não ser quando vem o jazz, assim. Mesmo assim, não é só de música instrumental, é mais difícil, né? Como é tem alguns espaços, assim. Tem alguns espaços, tem alguns festivais legais, né? Agora eu acho que teve o de Ilhabela, tem o de Rio das Ostras. Tem pelo Brasil alguns festivais, eu não sei precisar, mas deve ter uns 15, 20, talvez mais, de música instrumental, que são bons festivais. E, né, a gente tem sempre o Sesc, que é um lugar para escoar essa produção, né? Aqui em São Paulo, antes da pandemia, a gente tinha algumas casas super interessantes, né? Mas, assim, eu acho que ainda são poucos os espaços, né, para escoar, porque a gente tem uma produção muito grande. É verdade. Isso que a gente, né, tem muita gente boa. Claro que, né, para os expoentes, né, sei lá, um Hamilton de Holanda, um Memari, esses caras que são, né, famosos, eles conseguem circular bastante. O Yamandu, né? Yamandu, ele falou para mim, quando esteve aqui no programa, ele está em Portugal, porque o espaço da música instrumental lá para ele se garante ali na Europa. Olha aí, ele é uma estrela da música instrumental, né? Brasileira, mas ele disse que lá tem que ficar lá por conta disso. Que ele tem mais trabalho lá, né, fora do Brasil do que aqui. Então ele não é porque ele acha que é legal ficar, ele foi morar lá, tá se dando bem, mas é um circuito onde ele pode trabalhar mais, né? Sim. Então se o Yamandu falou, eu concordo com ele, né? Porque, pô, ele, né, é um cara que circulou aqui, que tinha acesso. E ele tem espaço, né? Ele exatamente. Tem espaço, assim como o Hamilton, como você citou, Hamilton de Holanda, e ele tem espaço, né? Mas os artistas não tem tanto, né, de outros grupos, como você está lançando o disco. Você vai poder tocar, se não tiver o Sesc e outros poucos lugares, não é fácil apresentar esse trabalho. Por exemplo, o Dialeto Sonoro, você já tem lugar para tocar? Se não for 2 ou 3 espaços, mesmo em São Paulo, que você disse, é isso mesmo ou não? Ou estou exagerando? Fala aí. Não, acho que você está certíssimo. Assim, no caso do Dialeto Sonoro, é porque a gente está nesse movimento pós-pandemia, voltando, então tudo bem, eu ainda não me preocupei com essa questão dos shows, né? Agora... Que a gente tá tudo muito incerto, né, Colibri? Então eu vou esperar só mais um pouquinho aí para ver o que acontece. Mas a ideia é tocar, mas não são muitos espaços, não. Assim, são poucos os espaços. Aqui e em são São Paulo, concorridos. quais são os lugares de música instrumental? Olha, aqui eu tocava bastante, tinha, né, Jazz nos Fundos, Aula of Jazz, né, tem o Bar do Julinho, que rola uma canja toda quarta-feira, que só músico bom. Tem alguns espaços, né? O pessoal tem tocado também muito na rua, ali no Beco do Batman, tem a Kombi do Jazz, que o pessoal vai e monta na rua, né?
E alguns espaços como o Mundo Pensante, né, são mais de canção, mas em alguns momentos você pode ter ali determinados tipos de música instrumental. Mas assim, eu não tô conseguindo me lembrar de tantos mais, não. Mas minha memória é ruim. Posso estar sendo injusto com Não, mas com de alguém. fato eu acompanho também e vejo, mas não são proporcionalmente, nós estamos falando, né, Igor? Proporcionalmente a cidade deveria ter muitos com milhões mais de espaços. pessoas, né? Tem pouca, né? A gente está falando. E o número de grupos, de instrumentistas, de músicos que fazem o som instrumental não tem tanto espaço assim, né? Se a gente parar só, tem um programa clássico do Sesc, né? Que é o Instrumental Sesc Brasil. Esse é maravilhoso, né? Incrível. E há quantos anos existe esse programa e toda semana uma banda diferente? Tem muita gente fazendo som. Você vê que tem som, não tem lugar para tocar, mas tem som. Exatamente, mas som não falta. Porque é uma luta. O músico, cara, ele é um apaixonado. O músico, ele não vai deixar de fazer a música, né? Ele vai continuar fazendo independente das dificuldades. Né? A gente é movido pelo afeto, pela paixão. Isso aí. É isso que nos torna músicos. Então, nós estamos na reta final. Eu queria que você desse o serviço aqui. O Dialeto Sonoro está disponível, né, nas plataformas digitais. Né? Tem uma arte gráfica muito bonita também, que a gente está vendo aqui pelo YouTube e assistindo, que é de quem? De Faria de Conte, é isso? Isso, exatamente. Então. É o Pedro Faria, ele é um artista de Campinas que fez as capas do Eco Afrobeat, trabalha comigo em todos os meus projetos, é um artista genial. Antes de falar, também eu queria falar dos músicos que tocaram comigo, né? Assim, nessa reta final. A ficha técnica agora é geral, diga lá. Eu queria agradecer demais ao Gustavo Boni, que tocou contrabaixo acústico, que foi uma espécie de coprodutor do disco, né? Porque tudo que eu fazia, eu mandava para ele, ele escutava e dava opinião, super baixista. Guegué Medeiros na bateria, paraibano, arretado, toca muito. Salomão Soares, outro cara genial, pianista assim, do mais alto nível. Então, ter essa... vou dizer, foi um luxo ter esses caras como minha banda base, né? Eu posso dizer que os caras tocam comigo, fiquei feliz, viu? E tivemos as participações, assim, da Gabriela Machado, que eu já falei, do JP, na flauta. Tia Cássia e no recanto, né? Ela toca exatamente. Essas duas, né? Aí o JP... Felipe Aires no trompete, na bossa pro Bonfá, super trompetista paulistano, assim, alto nível mesmo. E o JP, né? O JP eu falei, ele tocou em 3 músicas, tocou sax alto, sax soprano no Cafezinho e flauta no Forró do Candeeiro e na Hermética. Exatamente. Então, assim, esses foram os caras que são meus amigos, né? As pessoas que estavam comigo e que toparam fazer. Uma coisa, Colibri, a gente fez esse disco à distância, cara. Mano, você é bem louco mesmo, Igor. Eu fiz as partituras, mandei pra base, eles fizeram um ensaio, gravaram piano, baixo e batera, imaginando o que eu tocaria. Me mandaram os áudios, eu gravei as guitarras e os violões depois, lá em Aracaju, e depois a gente mandou isso daí para as participações. Então foi um disco feito de uma forma bastante inusitada e não comum da música instrumental, né? Muito que legal. Geralmente é todo mundo sentado junto na mesma sala, só que a pandemia não permitiu, né? Enfim, você fez o que foi possível. Tem também a mixagem e masterização do Alexandre Pittini, não é isso? Exatamente, grande parceiro. Patrocínio do Funcaju e também da Lei Aldir Blanc, que foi possível e que a gente crê que continue, né? Porque o música instrumental precisa de apoio. Esse é um outro assunto que a gente poderia falar aqui o tempo todo, muito. Mas precisa mesmo, né? Não precisa. A gente, né, como estava falando antes, dando aquela choradinha que é difícil, né? É difícil, então às vezes a gente precisa de espaços e de iniciativas públicas mesmo para não deixar essa música morrer, né? Claro. A gente precisa desses espaços. E queria já agradecer a você de novo por ter esse espaço aberto aqui. Isso é muito importante. Essa oportunidade. É um prazer. O som é maravilhoso. Tem que fazer, divulgar sempre. E você está no Instagram, né? Igor Brasil Music, é isso? Exatamente. Também está lá o @Igor Brasil Music, você pode entrar. Facebook também, mesma coisa, Igor Brasil Music. E tem YouTube, Igor Brasil Music. Então o cara entra em todos, tá? Pode estar. E quem quiser escutar o disco, tá em todas as plataformas de streaming, Dialeto Sonoro,
tá no Legal. YouTube, Vai então sair, é só vai procurar. sair disco físico? A pergunta do chato aí. Olha, Colibri, eu quero fazer um vinil um pouco mais pra Opa! frente. Vou me capitalizar para fazer um vinil, porque o CD ninguém tem mais o aparelho de CD, nem o computador que você compra. Ele vem mais. Eu escuto CD no carro, que eu tenho um aparelho de CD antigo no carro. Então, eu acho que o CD hoje em dia não tem surtido mais efeito, né? E então eu tô o CD não, sentindo mas o vinil. O ano passado, quando eu ainda estava fazendo ao vivo no estúdio, né? Eu chegava assim e falava pro cara: e aí, meu amigo, cadê o CD? O cara falou: tá de brincadeira, ô Colibri? Não tem mais, pô. Agora é tudo nos streams. Falei: tudo bem, né? Aí eu falei: e aí, você vai lançar o vinil? O vinil eu acho que vale a pena. Procuro, né, para instrumentar, muito legal, né? Também poder. Porque tem a qualidade sonora, né? Tudo bem, que é legal, como a gente fez aqui, as redes sociais, mas a qualidade sonora do vinil. E também você poder ter um som de mais qualidade, né? E do próprio CD, o som é melhor do que aquela coisa comprimida lá, a compressão do MP3 do Spotify. Tem essa questão da qualidade do áudio, mas tem também a questão do objeto, né, Colibri? Claro, a gente perdeu a ficha técnica, né, e tal. Aquele encarte lindo, aquela capona maravilhosa. E daí você também escutar... Porque o disco, ele conta uma história, né? E a gente, com esse lançamento no digital, e agora tudo é single, então todo mundo divide tudo, parece que ninguém lança mais álbum, lança uma música e depois lança Você um EP. lançou o álbum, você foi... eu lancei o álbum. Fiz assim, o single, um ou outro single pra, enfim, fazer uma movimentação, mas a ideia é lançar o álbum, e o álbum, ele conta uma história, né? Ele tem uma ordem... Tem um porquê das coisas acontecerem daquele jeito, né? A gente vai ficar com a valsa para amanhã, que a gente vai ouvir, que não botamos, e o que era o Recanto dos Pássaros, a gente vai terminar, que era a Terra dos Desvalidos, mas mudou o nome. Então é Recanto dos Pássaros. Muito bem. Ficou mais legal até, hein? Tava muito triste o outro, né? Desvalido, eu já fiquei nervoso e tal. Não, não dá legal. Muito certo. Você quer falar um pouquinho dessas canções antes de se despedir? Sim. O Valsa pra Maninha foi uma música que eu fiz, né, pra minha mãe, pra minha maninha. Claro. E eu não falei pra ela, que foi uma pegadinha, que eu queria saber se ela ia escutar o disco todo. Ela é a última do disco, viu? Aí eu não falei que tinha música pra ela e lancei o disco. Aí ela escutou inteirinho. E daí ela ficou muito emocionada, foi bem bacana. E o Terra dos Pássaros é uma homenagem. Recanto. Você vai mudar o nome de novo da música? Cara... Eu tive a oportunidade, o Toninho Horta tocou aqui em São Paulo no ano anterior à pandemia, e eu fui ver o show dele, emprestei meu amplificador para ele, aí acabei conhecendo um cara super gente boa, e eu vi o show e aquilo me impactou muito, eu nunca tinha visto ele tocando ao vivo, e aí eu fiquei maluco esse dia, voltei para casa e fiz essa música. E daí... Ela se chamava Terra dos Pássaros, né? Que é o nome, quer dizer, eu botei como um nome provisório, mas é o nome do disco dele, né? Eu não poderia, verdade. Seria muito, né? A referência muito direta, né? Aí eu mudei, botei esse Recanto aí no lugar do Terra, mas é uma homenagem ao Toninho Horta também, outro ídolo, outro músico genial brasileiro. Igor, muito obrigado pela participação. Igor Brasil aqui com a gente aqui, lançando o Dialeto Sonoro. E eu estou esperando o ano que vem, né? Você fazer o show ao vivo. Vamos aguardar, né? Na medida do possível, quando se puder, com esse timaço aí que você reuniu aí, esses músicos incríveis, fazer um show ao vivo de um disco que tem uma qualidade tremenda. Então vai ser um showzaço. E eu estou na expectativa, espero ser convidado para assistir, né? E vamos aguardar com o show, se der para fazer no ano que vem, quando você puder, né? No começo do ano, ou à medida que você conseguir as condições para ter um lugar legal para apresentar também, porque o som instrumental requer também um espaço bacana, né? Não dá para tocar no lugar, tem que ter um som bacana, um lugar bacana. Tem que ser bem feito, tem que ser. Porque todo o cuidado que você teve no disco, você pode passar pro tem que lugar, ter no show também. No show também, a mesma qualidade. As pessoas exigem hoje, né, isso. Que você vai lá, às vezes, né, e não dá para fazer um guitarra e você só, né, violão, só que não fica legal, mas não é o caso, né? E eu tô esperando, assim que você tiver marcado esse... Você vai saber, pode ficar tranquilo. Você avisa a gente aqui da rádio para a gente divulgar aqui na agenda cultural o teu show desse disco muito legal, Dialeto Sonoro. Legal, e eu deixo para você um abraço virtual aqui, saúde, faz um abraço virtual, segura aí. Segura o microfone, aí abraço virtual com o microfone e tudo. E desejando para você saúde, para você, para a família, para os seus amigos,
chegados, para você continuar com o seu trabalho aí firme e forte, que eu sei que música instrumental no Brasil é resistência, para não dizer. Exatamente. Não é fácil não seguir a barra. Então, um abração e até a próxima, Igor. Valeu. Pô, Colibri, obrigado demais. Valeu. Tchau. Um abraço.